Olá, bom dia, um forte abraço para você. Hoje, segunda-feira, dia 1º de março, e nós estamos como? Estamos aqui na sua TV Opes, iniciando mais uma semana com as principais notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo, para deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo. Lembrando que você também pode acompanhar a programação da TV Opes simultânea, em tempo real, através das nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, conforme vocês estão vendo aqui, ó, os endereços das nossas redes sociais. Você pode mandar sugestões de pautas, pode mandar críticas, algum tipo de questionamento, enfim, podem ficar à vontade. É um prazer para nós que fazemos o Opes Notícias receber não só sugestões de pautas, mas também as críticas, até para a gente avaliar e ir melhorando a cada dia. Esse é o nosso propósito, fazer o melhor para você, assinante, o melhor para você, telespectador. Você pode participar com a gente também através do WhatsApp da TV Opes, 99912-0024. Vou repetir, 99912-0024. Olha aqui na tela, você pode mandar também a sua mensagem, de onde você estiver, aí da sua localidade, na sua rua, no seu bairro, enfim. Manda tudo o que estiver acontecendo, manda para a gente. A nossa produção já está de prontidão aguardando a sua mensagem. Logicamente que a sua mensagem chegando, certamente ela vai ao ar, porque você é a razão maior de nós estarmos aqui diariamente dividindo este mesmo espaço. Nós aqui na TV Opes e vocês em casa, né? Olha só, gente. Iniciando uma semana, todos nós esperamos que seja uma semana produtiva, uma semana agradabilíssima e que tudo de bom aconteça. Em um mundo tão conturbado, em um final de semana tão movimentado, com notícias ainda sobre a Covid-19, são casos alarmantes, é um momento extremamente preocupante. Vários estados do Nordeste já fechando aí o comércio. Salvador, por exemplo, na última sexta-feira já fechou a praia, decretou parte de Salvador lockdown. Enfim, o governador de Alagoas, Renan Filho, não quer fechar absolutamente nada, conforme ele já concedeu entrevistas falando sobre isso, mas também na última semana o governador foi enfático, foi seguro, foi pontual quando afirmou que tudo tem limite. E de fato, realmente tudo tem limite. Ou a gente mantém as medidas de segurança, ou do contrário, todos nós seremos prejudicados em todos os aspectos. Desde o ponto de vista econômico, a própria saúde, porque já imaginou se o comércio for fechado de novo? Já imaginou o shopping fechado? Já imaginou, enfim? Então imagine também a quantidade de pessoas que não estarão desempregadas. Não é? Porque como o empresário vai manter o empregado se ele não tem a rotatividade ali naquela loja, naquele empreendimento comercial? Então nós precisamos colocar em prática tudo que é necessário ser colocado em prática para que a gente evite esses números alarmantes aí de contágio da Covid-19. A cada dia cresce, infelizmente. A cada dia cresce, infelizmente. Às vezes a gente tem uma baixa num dia, mas no outro já aumenta tanto que superou o dia anterior. Às vezes a gente não tem nenhuma morte registrada em um determinado dia e no dia seguinte você tem um número de morte que já supera ali o dia anterior. Então é necessário termos a atenção, né? E precisamos nos amar e amar os outros também, evidentemente. Porque a partir do momento que você se previne, que você usa máscara, que você faz todo esse processo de higienização, você está protegendo a você próprio, também está protegendo a outras pessoas que você tem contato no dia a dia, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, no shopping, enfim. Então é necessário. Olha só, e sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Sandro Lins.
Dr. Sandro Lins é um especialista, inclusive, vem fazendo algumas pesquisas, sobretudo na questão das crianças, de bebês e crianças até a primeira infância. São números extremamente preocupantes. Olha, se a situação está complicada para os adultos, imagine para os bebês, para as crianças até a primeira infância, que são acometidas também pela Covid-19. Então o caso não é fácil. Então, na última semana, para ser mais preciso, na última sexta-feira eu tive uma conversa com o Dr. Sandro Lima justamente sobre esse assunto. E a partir de agora, vamos acompanhar essa entrevista sobre a Covid-19 em bebês e em crianças até a primeira infância. Põe na tela. Pois bem, vamos conversar a partir de agora com o Dr. Sandro Lins, pediatra, professor da Universidade Federal de Alagoas, lenciona saúde da criança e do adolescente. E com o Dr. Sandro Lins nós vamos conversar sobre essa questão da Covid-19, mas de uma forma diferente, sobretudo em relação a bebês e criança da primeira infância, doutor. De que forma a gente pode classificar a Covid-19 nesse segmento de bebês e crianças até a primeira infância? Bom dia. Bom dia a todos que assistem a UPS TV, né? Bom dia, Eduardo. Como você falou, a Covid-19 é a doença, né? E o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. A diferença entre a apresentação da doença na criança e no adulto é porque, graças a Deus, na criança os quadros são bem mais leves, né? Agora, no final de setembro, por exemplo, o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, né, a terra da rainha, né, Elizabeth II, fez o levantamento de todos os internamentos por Covid, do início da pandemia até setembro, e eles mostraram o seguinte, que 69.500 internamentos foram feitos por Covid. Desses 69.500, você teve 654 internamentos de crianças, né? Então, quer dizer, para cada 100 adultos que internaram, você teve uma criança que internou. Dessas 654 crianças que ficaram internadas, 116 foram para UTI. Então, quer dizer, para cada 5 crianças que ficam internadas, uma complica e precisa ir para a UTI. E dessas 654 crianças, infelizmente, 6 crianças faleceram. Todas com comorbidade. Quer dizer, o que é que chama a atenção? É que, geralmente, apesar dos casos em crianças serem muito mais leves do que no adulto, a mortalidade é muito maior nas crianças pequenas, nas menores de 1 ano. Quase todas as que faleceram eram menores de 1 ano, inclusive aqui no Brasil, inclusive na China, né, em outros países. Eu estou mostrando a estatística do Reino Unido porque dá para ter uma ideia, né, geral da pandemia. Então, assim, o que fala mais a favor de gravidade na criança são as crianças menores e aquelas crianças que têm comorbidade, que geralmente problemas cardíacos, né? Aqui em Arapiraca, por exemplo, de crianças que tiveram óbito por Covid, né? Eu sei pelo menos 2 casos de crianças que eram cardiopatas, menores de 1 ano de idade, que faleceram com Covid, né? Aqui em Arapiraca. Então, quer dizer, você tinha a comorbidade, né, importante, e o fato de serem crianças pequenas, né? Então, e isso dá um alento para a questão da escola, né, que as mães ficam muito preocupadas, porque geralmente são crianças que não vão para a escola, né? Aquela criança menor de 1 ano de idade é justamente a que não vai para a escola, né? A criança que vai para a escola é a maior. E essas crianças pequenas ainda vai ter uma grande preocupação que a gente não ouve falar, até porque é uma coisa que assusta, mas que deveria ser falado, é que o vírus,
nessas crianças, ele vai ser eliminado nas fezes, às vezes durante várias semanas, né? E o vírus também se multiplica no aparelho digestivo. Ou seja, isso expõe o risco ao cuidador da criança. O cuidador da criança de pegar. E ainda fala a favor de outra coisa, né? É uma grande incidência de diarreia nessas crianças pequenas. Então, você tem duas coisas que vai chamar muita atenção. Se você tem uma criança com a febre alta persistente, às vezes 40 graus, né? Uma diarreia muito forte, de fazer mais de 10 vezes por dia, às vezes fezes líquidas, fezes fétidas, às vezes com raio de sangue, tem que investigar a Covid. Assim como a febre é um sinal de alerta, a questão da diarreia com frequência, como o senhor fala 10 vezes, é justamente isso? É justamente por conta desse aspecto das crianças pequenas, que é o quê? O vírus é eliminado nas fezes e o vírus se replicando no aparelho digestivo. Outra coisa que chama muita atenção, e isso é bom, até para tranquilizar as mães das crianças maiores, né? É que, enquanto no adulto você geralmente vai ter muito pneumonia pelo Covid, na criança, a maioria dos sintomas são do trato respiratório superior. Quer dizer, é a tosse e a febre, que metade das crianças vão ter, e, às vezes, sintomas que parecem até de alergia, né? Como, por exemplo, espirro, coriza, entendeu? E como eu falei, 10% dessas crianças maiores também vão ter diarreia. Eu vou traçar um paralelo para ficar mais fácil de explicar entre a Covid e a dengue. Tá. Os dois são vírus. Os dois têm duas fases, né? Então, tem uma fase viral e tem a fase inflamatória. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que têm dengue vai ter só a fase viral, que é o que chama dengue clássica. A fase inflamatória é que quando vai ter o sangramento, né? Que aí você vai ter a destruição de plaquetas. Só que não é o vírus que destrói a plaqueta. É o seu corpo que vai produzir anticorpos antiplaquetários induzidos pelo vírus. Então é o seguinte, se eu não... como... A comparação é o seguinte, se eu tenho um exército, um batalhão, eu vou produzir anticorpos suficiente para aquele um batalhão. Se eu tenho um exército que é semelhante, vamos dizer, ao quarto exército, né? Que marinha, exército, aeronáutica, tudo, isso. Aí eu vou produzir muito mais anticorpos, né? Então, a diferença do adulto para a criança é esse. Como, vamos dizer, a criança tem só um PM Box, o adulto tem um batalhão de defesa. Então, quando a criança vai produzir anticorpos, ela produz uma quantidade pequena. O adulto não, vai produzir para o batalhão que ele tem. Entendeu? Por isso que a resposta inflamatória no adulto é altíssima. E o que é que tem a ver a dengue com a Covid? Tem tudo a ver. Por quê? Porque os dois vão provocar... Os dois são vírus. Os dois vão provocar reações autoimunes. O que é que acontece? Olha que coisa interessante. O que é trombose, que é uma complicação da Covid? A trombose, a palavra vem de trombócito. E o trombócito é a plaqueta. Então, trombocitopenia é quando a plaqueta baixa, trombocitose quando a plaqueta aumenta. Quando você tem a complicação da dengue lá na fase inflamatória, você vai diminuir a plaqueta e sangra. Na outra não, você vai encher de plaqueta, entupir os vasos e dar o que chama trombose. Entendeu? Então, onde chega mais sangue, que é no cérebro, pode dar derrame. No coração, pode dar miocardite, que é a inflamação do coração. No pulmão, vai dar a inflamação, porque o pulmão é quem
um dos que mais usa o sangue, porque o sangue tem que ser oxigenado e passar no pulmão. E o rim, porque é quem filtra o sangue. Então, vamos dizer, numa linguagem bem popular, a plaqueta baixou na dengue, você vai sangrar. A plaqueta aumentou na Covid, o sangue vai talhar, vai coagular dentro de você. Por isso que ela é tão grave. E por isso que as pessoas usam o quê? Hoje é uma droga salvadora, a enoxaparina, que é um remédio para destruir a plaqueta. Que é o caso, vou dar a marca Neoclexane, Neovessa, essa medicação que usa para diminuir a chance de ter a trombose. E isso explica, por exemplo, por que algumas pessoas passa pela Covid que a pessoa diz, oxi, mas o cara não teve nada. Então, aquelas pessoas que adoeceram muito na vida, elas vão ter muito mais risco se pegar a Covid do que aquele cabo que nunca adoece. Por isso que você vê duas coisas que chamam muita atenção. Pacientes com câncer, ninguém está ouvindo falar de paciente com câncer morrendo de Covid, muito pouco. Por quê? Porque o câncer já está destruindo suas defesas, então você não tem como fazer esses anticorpos para lhe destruir mais, entendeu? Sim. Então, por isso que você não vê tanto, você mal ouve falar do paciente com câncer que complicou. Você ouve falar do quê? Do diabético, do obeso, do hipertenso, do idoso, não é? Entendeu? Mas com câncer você não vê. Você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Hospital Chama. O Chama tem quase 600 pessoas fazendo hemodiálise. 4 turnos. O cara que fica na hemodiálise fica segunda, terça e quarta, 4 horas na máquina. Outro terça, quinta e sexta, né? Sábado também, domingo. Então, veja, esse pessoal, a incidência é pouquíssima de casos de Covid. Já os cuidadores, quer dizer, as enfermeiras e os médicos, pegaram tudo. Doutor, em relação à criança ainda e ao recém-nascido, geralmente quando se tem febre, imagina logo, eu vou citar o nome do remédio, mas logo no paracetamol, é o mais eficaz. De repente, nesse caso da Covid-19, existe algum tipo de impedimento se der um paracetamol ou é melhor levar primeiro a um especialista? A questão da automedicação é o que está atrapalhando a vacina agora. Eu vou dar um exemplo para você. A imprensa passou um ano condenando remédios. Ele disse, olha, você está doente, mas não pode tomar remédio. Porque você pode tomar um comprimido e pode dar a bimba no coração e acaba morrer, né? Entendeu? Então, você passou um ano dizendo isso para o povo. Aí disse, não, mas é remédio que é usado há 70 anos. É um remédio que o cara usa 20 anos seguidos, todos os dias, e nunca teve nada. O meu vizinho tem artrite reumatoide, outro que tem lúpus. Não, mas a televisão, a imprensa diz que você toma um comprimido, pode dar a bimba no coração e morrer. Aí, de repente, você vem com uma solução, que é uma vacina, como acaba disso, é uma vacina que foi feita em 30 dias e veio da China, e você vai tomar. E é 2 doses. Aí o cara disse, você está doido, se o comprimido dá a bimba no coração, avalie a vacina. Então, veja que desserviço a gente faz quando condena veementemente alguma coisa sem ser do ramo da gente. Não é? Porque isso aí acabou dando um terror tão grande no paciente, com medo de remédio, porque se eu tenho medo de um remédio, um comprimidinho, aí eu vou tomar a vacina. Alagoas ainda é um dos estados do Nordeste que não está passando pelo que outros estados estão passando. Salvador com lockdown, agora Rio Grande do Norte, enfim. De acordo com o que o senhor tem pesquisado, tem estudado, tem conversado com outros profissionais médicos,
Qual a perspectiva para Alagoas em relação a essa Covid-19? Eu falo daqui para frente. Olha, na verdade a perspectiva é ruim, porque a perspectiva não é para Alagoas. Quando você vacina uma determinada população, mas sem ter uma cobertura vacinal adequada, o que é que vai acontecer com o vírus? Ele deixa de circular no idoso, você está vacinando o idoso, né? Mas você, como disse, até agora, né, em quase um mês e pouco de vacinação, a gente tem 2% da população. Então, você vai vacinar o idoso, aí você protegeu a população idosa, mas o vírus continua existindo. A natureza encontra um meio, né? Ele é um ser vivo, ele tem que encontrar um meio de continuar existindo. Então, ele vai migrar. Em vez dele pegar aquela população mais idosa, ele vai começar a atingir o mais jovem. Pronto, a gente perdeu uma colega de 35 anos, cheia de vida. Essa semana tinha tomado a primeira dose da vacina, que no hospital chama, né? A enfermeira Priscila. Então, veja, você começa a descer a faixa etária. Então, esse sistema de vacina, a meu ver, está errado. Vou lhe dizer por quê. Imagine como sempre foi na história da humanidade, como sempre a medicina agiu. A medicina agia assim. Tem um caso de meningite na escola. Você vacina todos os meninos daquela escola. Pronto, aí bloqueia para não sair da escola, para não ir para a rua, não ir para o bairro. Então é o seguinte, você teve Manaus estourado. Era para ter vacinado todo mundo em Manaus. Aí daqui a pouco Chapecó, vacina todo mundo em Chapecó. Vacina, entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, quando você chega assim e vacina primeiro o profissional de saúde, olha, eu tomei as 2 doses, mas eu estou trabalhando na pandemia há 1 ano. Por que eu sou prioridade se eu estou 1 ano e não peguei esse troço e estava exposto e tal? A prioridade é onde está o excesso de casos. Entendeu? Sempre foi assim. Mas por quê? Porque ninguém quer saber da opinião do médico, só quer saber do cientista que está lá vendo planilhas, gráficos e tabelas e livros. E não está vendo pessoas. Tá aí, portanto, conversei com o doutor Sandro Lins, pediatra, professor universitário, professor da Universidade Federal de Alagoas, leciona a matéria Saúde da Criança e do Adolescente. Doutor Sandro, que tem feito inúmeras pesquisas, tem estudado muito sobre a Covid-19, sobretudo em bebês e crianças da primeira infância, e tem um vasto conhecimento nesse sentido, dividiu conosco aqui com a gente da TV UPS. Tá aí, portanto, conversamos com o doutor Sandro, aqui no UPS Notícias. É de chamar a atenção. O que disse o doutor Sandro é preocupante e é lógico que a TV UPS também tem essa preocupação. Mas, enfim, é torcer a cada dia que as coisas deem certo, é torcer a cada dia que tudo seja resolvido e que a gente passe por esse processo o mais breve possível. Né? Que a gente passe por esse processo o mais breve possível, né? Para que todos nós tenhamos mais tranquilidade. Não é isso? Olha só, iniciando essa semana, inclusive, a gente destaca que hoje, a partir das 14 horas, tem o Top Sport, o esporte em grande estilo, com a rodada desse final de semana, um final de semana surpreendente, final de semana de jogos do Campeonato Alagoano, sem jogos do Campeonato Brasileiro, porque terminou o Brasileirão na última quinta-feira, o Flamengo foi bicampeão brasileiro, mesmo perdendo o jogo, né, mas ainda assim sagrou-se campeão brasileiro. Então no Top Sport iremos ter muitas notícias do mundo esportivo, sobretudo do futebol de Alagoas, que aconteceu a segunda rodada do campeonato estadual. Olha só, gente, um fato que chama atenção no estado de Alagoas, no Brasil, mas aqui na cidade de Arapiraca e na região agreste, tem me chamado muito a atenção, que são os casos de suicídios.
São muitos casos registrados aqui na região do Agreste, sobretudo na cidade de Arapiraca, e são suicídios de pessoas jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes. E o que é que isso tem despertado uma atenção muito maior? O Hospital de Emergência do Agreste, por exemplo, tem um núcleo lá que é exclusivo para esse tipo de atendimento com pessoas que passam por processo de depressão, né, e que tentam suicídio. Então, o Hospital de Emergência do Agreste tem um núcleo nesse sentido que trabalha com essas pessoas, orienta, enfim, é um trabalho inclusive de excelência. Só que paralelo a esse trabalho do Hospital de Emergência do Agreste, também tem o CVV, que tem feito um trabalho muito bom a nível nacional. A pessoa com depressão, por exemplo, entra em contato com o CVV e aí tem sempre um voluntário disponível para conversar com você, para passar uma mensagem extremamente positiva, né? E o CVV Arapiraca tem vagas em abertas, né? Então, o CVV Arapiraca ele vai fazer um curso, inclusive, quem fizer a inscrição dessas vagas vai participar de um curso. Esse curso, ele antes da pandemia era presencial, mas devido à pandemia, esse curso passou a ser agora de forma online, pelo menos temporariamente. E o repórter Walter Gomes esteve conversando com algumas pessoas do CVV, justamente para trazer mais detalhes sobre esse curso online e sobre as vagas que estão disponíveis para os voluntários. Põe na tela, José, a reportagem do Walter Gomes. Cada vez que o número 188 toca nesse telefone, de repente tem alguém do outro lado precisando de ajuda. É o serviço CVV, que acontece em todo o Brasil. Um trabalho de voluntários que traz aconselhamento para pessoas que estão passando por um momento de angústia e principalmente quem está até pensando em suicídio. A partir de agora vamos conversar com o William, que é um desses voluntários, e nesse final de semana está começando justamente um curso de capacitação para quem quer ser voluntário. Um dia por semana para, enfim, levar esperança para quem precisa no momento de angústia, William. Como é que funciona? É verdade, Walter. O CVV é uma ONG, né, que atua em todo o Brasil com apoio emocional às pessoas que estão precisando de ajuda, né? Então, nesse fim de semana agora, está iniciando o curso para a seleção de novos voluntários. Porque apesar de a gente ter mais de 4.000 voluntários no Brasil todo e mais de 120 postos em todo o Brasil, a demanda é alta. Então, a gente precisa de mais pessoas para que atendam as pessoas que estão necessitadas de ajuda emocional. Então, o CVV é uma ONG que atua por meio de e-mail, de chat, e o mais famoso é o 188. A pessoa liga 24 horas por dia, o serviço funciona e é atendido por um voluntário de qualquer parte do Brasil. Para ser voluntário, o primeiro requisito é ser maior de 18 anos, ter disponibilidade de tempo, porque cada voluntário ele tira um plantão semanalmente de 4 horas e também gostar de gente. Precisa de gostar de pessoas, de ajudar pessoas, e estar disposto a aprender a ter um ouvido com empatia, ouvir as pessoas com interesse realmente em respeitar, sem julgamento. E hoje, com essa pandemia e com diversos problemas que a gente está enfrentando na sociedade, há sentimentos por trás disso. E é preciso ouvir esses sentimentos. Então, nós voluntários estamos aqui atendendo 24 horas por dia, pessoas que ligam com diversos sentimentos, precisando desabafar, colocar para fora. Então, nesse momento, a gente faz uma convocação à população de Arapiraca para as pessoas que queiram ser voluntário, que tenham esse amor ao próximo, né? Para ajudar as pessoas com ouvido amigo, ser ombro amigo no momento de dificuldade, para que se inscrevam através do CVV Arapiraca, Instagram e Facebook, tem um link, para que as pessoas se inscrevam. E nesse momento, a gente está fazendo o curso via Google Meet. Vai ser totalmente remoto o curso e começa agora esse próximo fim de semana. A gente já está fazendo isso para não ter essa questão da aglomeração e facilitar para que as pessoas compareçam e participem. Falar em Covid-19 de 2020 para cá, aumentou a demanda do trabalho de vocês
por conta das pessoas ficarem mais em casa, pessoas angustiadas e com medo também da Covid-19? É mais um problema que está chegando agora para a nossa sociedade, né? Mais um problema que as pessoas se preocupam. A gente não tem ainda o número de ligações de 2020, mas vai havendo um aumento significativo de ligações desde 2017. Em 2017 a gente atendeu 1 milhão de atendimentos, em 2019 já foram 3 milhões. Então a tendência é realmente que esse número aumente e a demanda de ligações aumente para a gente. Então é preciso ter mais voluntários para que consiga atender a contento essas pessoas que ligam. Quanto mais o serviço fica conhecido, mais a demanda aumenta, lógico. Isso, e por isso que eu estou agradecendo a presença de vocês aqui para divulgar o serviço, divulgar o curso, porque o que move esse serviço são os voluntários. Claro que, para a gente, o intuito é que as pessoas na sociedade, né, no dia a dia, olhem um para os outros, né, como ombro amigo, que estejam dispostos a dar atenção, a ouvir, né, chamar a atenção, o que está acontecendo com você, como é que você está. Porque se as pessoas estão nos ligando, é porque elas não estão tendo essa pessoa do lado. Muitas pessoas estão acompanhadas de várias pessoas, mas se sentem só. Então, vamos tentar ser mais amigos, estar atentos, né, não julgar as pessoas, não criticar, né, para que esse serviço não tenha mais necessidade. Né, que no futuro o CVV não precisa existir mais, porque a sociedade já está fazendo isso. No momento, a gente conta com 12 voluntários, mas sempre é necessário mais voluntários para que a gente consiga atender em mais horários. Muito bem, portanto, a gente aqui agradece o William, enfim, trazendo a possibilidade de você, jovem, de você tirar apenas 4 horas de uma semana para fazer esse trabalho voluntário que é necessário, que as pessoas estão precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, mesmo via telefone, no momento de angústia, no momento de dificuldade. E é lógico, o seu amor, a sua disponibilidade pode sim fazer a diferença. O curso, como o William já colocou, se inicia neste próximo sábado e você pode sim fazer a diferença na vida de uma pessoa do outro lado da linha. Parabéns, Walter Gomes, por essa bela reportagem, inclusive, e vale salientar que o CVV é de extrema importância, tendo em vista esse mundo tão conturbado que a gente vive e com tantos índices de pessoas acometidas por essa doença, né, que é a depressão. Então, parabéns aí ao pessoal do CVV. Olha, mudando um pouco essa esfera, saindo da questão da depressão e indo para a questão bolso, questão econômica, financeira, vamos falar sobre um caso, meu amigo, que vem subindo de uma forma desorganizada, de uma forma intensa que a população já não suporta mais, que é o aumento do combustível, o valor do preço dos combustíveis. Já tem estado aqui no Brasil cobrando R$ 7,00 por 1 litro de combustível, R$ 7,00 por 1 litro de gasolina, para ser mais preciso. Aqui em Arapiraca não chegou a 7, mas está beirando os R$ 6,00 o litro de gasolina aqui na cidade de Arapiraca. Então, a população já não aguenta mais, sofre com isso, porque se você aumenta o preço dos combustíveis, quer seja gasolina, o diesel, o etanol, o gás veicular, enfim, se você aumenta o preço desses produtos, isso você sofre em casa, no bolso, porque aumenta o gás de cozinha, aumenta a cesta básica, aumenta o preço da carne, né? Então, assim, é uma situação que é aquele chamado efeito dominó. Né? Você aumenta o preço do litro da gasolina, mas em contrapartida você sofre em outros produtos da cesta básica, conforme eu falei, e até produtos de beleza, porque esses produtos, eles são transportados. E para ser transportados, você utiliza o combustível, você utiliza o óleo diesel, você tem a diária lá do cara que dirige o caminhão, você tem a diária do cara que carrega o caminhão, né? Enfim, então tudo isso é despesa. O Walter Gomes esteve conversando com a nova coordenadora do PROCON, a doutora Moriá, exatamente sobre essa questão dos preços dos combustíveis. O PROCON Arapiraca começou a fazer uma fiscalização nos postos de combustíveis aqui na cidade de Arapiraca, fazendo um comparativo do preço. E vale salientar,
aquele consumidor que se sentir prejudicado pode entrar em contato com o PROCON e fazer a denúncia. Os fiscais vão até o posto justamente para averiguar a situação. Põe na tela essa matéria do Walter Gomes sobre os famigerados preços dos combustíveis aqui na cidade de Arapiraca. José, põe na tela. O PROCON da cidade de Arapiraca está sob nova coordenação. E o assunto do momento, na capital do Agreste Alagoano, é o preço dos combustíveis. E desde o início desta semana que o PROCON saiu em busca de ver a questão que tanto é comentada pelo arapiraquense. Preço dos combustíveis lá em cima. E a Moria Flori é a coordenadora do PROCON. Moria, como é que foi essa busca ativa nos postos de combustíveis da cidade de Arapiraca? O preço está acima daquilo que o arapiraquense pode pagar ou a margem de lucro dos vendedores, dos empresários, que está muito grande, muito alta? Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de podermos falar desse assunto que vem sido o tema da semana em todo o Brasil, inclusive. Tão logo houve o aumento do repasse dos postos de combustíveis, na segunda-feira o PROCON começou a fazer essas fiscalizações aos postos, pedindo, então, a nota fiscal do valor de compra do combustível e olhando na bomba qual o valor está sendo repassado para o arapiraquense. A gente pôde ver que, em muitos casos, há uma diferença muito grande no valor do lucro por litro, que varia de 9% e chega a 19%. O PROCON vai continuar durante toda a semana, vai visitar todos os postos, fiscalizando e fazendo pesquisa de preço dos combustíveis e vendo se está havendo algum repasse abusivo ao consumidor. O que a gente já pode falar é que será marcado na próxima semana uma reunião com esses comerciantes para ver o que a gente pode fazer, se há a possibilidade de baixar o preço dos combustíveis, haja vistas que vimos que há uma diferença muito grande entre um posto e outro, né? E ver o que a gente pode fazer para não prejudicar o consumidor arapiraquense. O que eu gostaria de pedir também é de dizer aos consumidores que vocês são os nossos maiores fiscais. E em qualquer posto ou qualquer estabelecimento que vocês verem que está havendo alguma cobrança excessiva no valor do preço do combustível, por favor, denuncie aqui no PROCON e a gente vai imediatamente enviar os nossos fiscais para estar averiguando isso. O que a gente pode ver, conforme eu já falei, é que há uma diferença, sim, do preço, da margem de lucro cobrada por alguns estabelecimentos. E nessa reunião a gente quer entrar em algum consenso, né, e ver se há como reduzir para não prejudicar tanto e nem pesar tanto no bolso do consumidor. Aí a gente vai estar fazendo isso na próxima semana. Diante desses fatos, diante do que vocês apuraram e observaram nessas notas fiscais, a gente sabe que a carga tributária hoje ela pesa bastante, enfim, em qualquer produto, e o combustível ainda mais. Mas com relação a esses preços abusivos, e com relação também à combinação de preços entre estabelecimentos. Isso também é passivo de uma fiscalização e de autuação por parte do PROCON? Exatamente. Se for averiguado combinação de preço ou também os casos em que os empresários compraram combustível no valor antes de haver o aumento do repasse, mas já repassaram com o aumento, esses estabelecimentos podem sim receber atuação, inclusive multa. Podem ser multados por isso. E o PROCON está, essa semana, especialmente trabalhando nisso. Por isso que eu falo mais uma vez, que o nosso maior fiscal é o consumidor, é o cidadão. Havendo qualquer dúvida na qualidade do combustível, denunciar aqui, pode vir aqui pessoalmente ao PROCON ou no através do nosso e-mail proconarapiraca@gmail.com, enviar a denúncia e a gente vai sim, junto aos órgãos competentes, fazer esse tipo de fiscalização. A gente agradece aqui o contato com a coordenadora do PROCON da cidade de Arapiraca, a Moria Flori, e é claro que o consumidor, como ela própria colocou, é o melhor fiscal. Além do mais, você também pode, aí na região onde você reside, escolher
O posto que lhe oferece confiança da qualidade do combustível e principalmente com um preço mais acessível. Pois bem, estou de volta aqui no Opes Notícias, depois dessa matéria do repórter Walter Gomes, conversando com a coordenadora do Procon Arapiraca. Eu quero ver quando é que vai ser dado um basta nisso. Eu quero ver quando vai ser dado um basta nesse aumento demasiado dos combustíveis. E o que me deixa encucado, o que me deixa pensativo em relação a isso, é justamente a variação de preço, e nunca para menos, sempre para mais. Aí você vai no posto de Arapiraca, o combustível custa R$ 5,70 o litro, um exemplo. Aí você chega no posto em São Miguel dos Campos, bem aqui pertinho, aí o litro da gasolina custa R$ 4,90. Olha a diferença. Aí no outro posto você já encontra de R$ 5,50, R$ 5,40, enfim. É um verdadeiro samba do crioulo doido. É um verdadeiro samba do crioulo doido. Então isso é de chamar a atenção e isso tem gerado um problema enorme, gente. Porque precisa de uma fiscalização mais firme, não só do Procon, mas de outros órgãos competentes precisam fiscalizar, porque são preços absurdos. Sabemos que tem os impostos, são altíssimos, não resta dúvida disso. Agora é necessário também aumentar a coisa com coerência. Aumentar a coisa sem ter que prejudicar o outro. Dá para todo mundo ganhar, né? Agora, o problema é que tem muita gente aí querendo ganhar demais. E é necessário agir com rigor os órgãos de fiscalização aqui na cidade de Arapiraca. Isso em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Estamos nos referindo nesse momento aos combustíveis, mas os órgãos fiscalizadores aqui de Arapiraca precisam agir em todos os aspectos. Ainda são, infelizmente, ainda deixam a desejar. Todos eles, sem exceção. É necessário uma ação com mais rigor em todos os aspectos. Absolutamente todos. Olha, há pouco eu falei aqui no programa sobre Covid-19, a entrevista que fiz com o Dr. Sandro, há pouco eu falei sobre esses números da Covid-19 que tem subido, tem aumentado muito, principalmente aqui na cidade de Arapiraca, e a Prefeitura de Arapiraca começou a desempenhar um trabalho, a meu ver, importante, mas é necessário também que a população colabore. Não adianta só a Prefeitura fazer esse trabalho, não adianta. Precisa que a população colabore, que é a higienização dos mercados, a higienização do mercado público aqui em Arapiraca. Então, a Prefeitura começou a fazer isso e é importante, porque a movimentação de pessoas é muito grande, é intensa nos mercados, nas feiras livres, se bem que as feiras livres aqui não tem fiscalização nenhuma, né? Nas feiras livres aqui em Arapiraca não tem fiscalização nenhuma, absoluta nenhuma. Mas a Prefeitura iniciou um processo de higienização no mercado público. O Walter Gomes foi ao mercado, acompanhou e conversou com alguns comerciantes. Põe na tela a reportagem de Walter Gomes. A Prefeitura Municipal de Arapiraca, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é responsável pelo gerenciamento do mercado público e das feiras livres da cidade de Arapiraca, iniciou essa semana uma campanha de conscientização nos setores de grande circulação de pessoas para a utilização da máscara, do álcool gel. E lógico, aqui nesse perímetro do mercado público, a ação vem acontecendo todos os dias. E a coordenadora de promoção à saúde, Fátima Ramalho, fala a respeito da ação. É isso, né? A equipe de promoção da saúde, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, nessa grande parceria, de forma integrada, a gente visitando todos os permissionistas, né, as pessoas que trabalham aqui no mercado público e no entorno, a gente falando sobre a importância do uso da máscara, a importância dos cuidados, né, que a gente sabe que se a população não ajudar, infelizmente, vai ter que se fechar tudo. Então isso a gente está conversando com a população. Ajudem, usem. O simples fato de usar a máscara, a gente sabe que já evita
a infecção, né? E a gente sabe que os hospitais estão aí lotados, que as pessoas estão morrendo. Então a gente está aqui tentando conscientizar a população, conversando com as pessoas e mostrando que cada um é responsável, né? Que a responsabilidade é de todos, não é só do poder público, mas a população tem que ajudar, a população tem que contribuir. Como qualquer peça de roupa que é importante, a máscara hoje é importante. Então, para sair de casa, entenda que você já tem que estar com a sua máscara, né? E a gente conversa com a população, entregando também o panfleto que é bem autoexplicativo, falando sobre o Covid-19, né? E também falando, mostrando como lavar a sua máscara, os cuidados necessários, como esterilizar a máscara para ser usada diariamente. Permissionários e pessoas que vêm ao mercado público para fazerem suas compras também dão sua opinião a respeito da ação da Secretaria de Saúde. Muito importante, viu, gente? E o povo tem que ter consciência e usar máscara, limpar as mãos. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá. E é muito importante, sim. Eu acho necessário e fundamental, porque a doença está avançando aí, está muito triste, muito avançando. E se todo mundo se precaver direitinho, se cuidar, é o único caminho. Se cuidar é se prevenir. Então, a distribuição de máscara eu acho fundamental, que nem todo mundo pode comprar máscara, né? Eu acho fundamental essa distribuição de máscara também. Tá aí, portanto, essa matéria do Walter Gomes, a questão da higienização é importante, é necessário que isso aconteça não só uma vez ou outra perdida, mas que aconteça de forma constante. Né, que aconteça de forma constante essa higienização e que os profissionais que trabalham no mercado público também façam por onde, né, colocar em prática essa higienização e tentar, né, sempre usar máscara, ter o distanciamento social, evitar essas aglomerações, é necessário que isso ocorra. Não é? Então a gente fica aí nessa expectativa que tudo dê certo, que tudo seja resolvido. Pois bem, gente, chegamos ao final de mais um Opes Notícias, aqui na telinha da sua TV Opes, canal 10. Você acompanhou em tempo real pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. E lembrando que todas essas matérias que nós colocamos aqui no Opes Notícias desta segunda-feira, dia 1º de março, essas matérias estão disponibilizadas nas redes sociais. Você acessa as redes sociais da TV Opes e você vai ter a oportunidade de rever não só as matérias, mas toda a programação na íntegra. Foi um prazer estar com vocês nesta segunda-feira, uma boa semana, excelente segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui, assim se Deus permitir. Amanhã, terça-feira, dia 2, a partir das 9 horas da manhã, com mais uma edição do Opes Notícias. Um forte abraço e uma boa semana para você.